338 Capítulo 16 Para ir além ideal republicano. Os ideais republicanos, ou, simplesmente, republicanismo, constituem uma teoria política que acredita na república como o modelo de governo mais adequado e justo para um Estado soberano. A república, nesse sentido, edifica-se a partir da oposição a outras formas de governo, como a monarquia e a aristocracia-oligarquia. De tal modo, faz referência a um sistema político que visa proteger as liberdades individuais, é estruturado por uma legislação e expressa a todo momento a vontade soberana da população, pois é do povo que emana o poder legítimo do Estado. Vocabulário positivismo francês, teoria cientificista, elaborada pelo francês Auguste Comte, por meio da qual haveria estágios de desenvolvimento das sociedades humanas. Pautando-se em uma visão europeia, Comte dividia hierarquicamente 3 estágios sociais, o teológico, o metafísico e o positivo, sendo este último considerado o modelo de excelência de progresso, oficialidade. Totalidade dos oficiais das Forças Armadas de um país. A questão militar com o fim da Guerra do Paraguai, 1864-1870, a monarquia brasileira passou a apresentar irreversíveis sinais de desgaste político frente à população brasileira. Os militares, fortalecidos pelo fim da guerra e influenciados pelo positivismo francês, passaram a exigir uma participação mais ativa na vida política do país. Aos poucos, suas queixas se tornaram públicas, destacando-se um grupo de oficiais que difundia o ideal republicano, que a questão militar, todavia, pode ser mais bem entendida a partir de 2 eventos específicos, o caso Sena Madureira e o caso Cunha Matos. A caso Sena Madureira em 1883, o tenente-coronel Sena Madureira recebeu na escola de tiro, em Campo Grande, o jangadeiro Francisco Nascimento, conhecido como o Doutor Agão do Mar. Francisco Nascimento era líder dos jangadeiros, que se recusavam a transportar escravizados para o tráfico, e considerado símbolo da campanha abolicionista no Ceará. Essa visita foi noticiada pela imprensa e o governo imperial puniu o tenente-coronel pela insubordinação, transferindo-o para o Rio Grande do Sul. No entanto, mesmo com a exigência de sua punição, Marechal Deodoro da Fonseca, um dos heróis da Guerra do Paraguai, recusou-se a castigá-lo. Como represália, Deodoro foi destituído do comando militar do Rio Grande do Sul e retornou ao Rio de Janeiro, onde foi recebido com festas pelos militares, confrontando diretamente o Império. Caso Cunha Matos. Este episódio envolveu o coronel Cunha Matos e um deputado do Piauí que se envolvera em uma polêmica na imprensa, contrariando a ordem do ministro da Guerra, que proibia qualquer manifestação pública por parte dos militares. A prisão de Cunha Matos foi decretada e o fato repercutiu negativamente entre a oficialidade. O Visconde de Pelotas e o Marechal Deodoro da Fonseca, ambos heróis da Guerra do Paraguai, saíram em defesa do coronel Cunha Matos, ao mesmo tempo em que assinavam o manifesto em defesa da honra militar. A crise entre militares do exército e a monarquia torna-se cada vez mais intensa. A partir dos casos específicos e do desgaste dos soldados que retornaram com vida da Guerra do Paraguai, o Império do Brasil perdia um de seus principais pilares de sustentação, o Exército. Fortalecimento do movimento republicano no Brasil somado aos soldados, outro grupo social, foi crucial para o processo de decadência do Império, os cafeicultores do Oeste Paulista que, muito descontentes com as decisões imperiais, deixaram, pouco a pouco,
de apolar a legitimidade de Dom Pedro II como chefe de Estado. Enriquecidos, os grandes produtores de café do Oeste Paulista estavam ressentidos por não possuírem representação significativa nas decisões políticas do Império. Fundaram, em 1873, na cidade de Itu, o PRP, Partido Republicano Paulista, cujas reivindicações eram a descentralização política e a necessidade de modernização das relações sociais e econômicas. O partido era composto por grandes fazendeiros, cujos interesses, embasados pelos ideais republicanos, eram preservados. Questão religiosa. Desde a colonização, a Igreja Católica e o Estado estiveram juntos. No entanto, na década de 1870, alguns conflitos envolvendo o imperador e membros da Igreja afastaram esse segundo pilar de sustentação do poder imperial, agravando ainda mais a decadência do segundo reinado. O conflito aconteceu no pontificado de Pio IX. No Brasil, foi muito perceptível, pois as novas regulamentações do Vaticano cobravam mais rigidez e firmeza dos padres brasileiros quanto à disciplina religiosa. As relações entre Estado e Igreja tornaram-se mais complicadas a partir do momento em que Dom Vital, bispo de Olinda, decidiu proibir o ingresso de membros da maçonaria nas irmandades religiosas. A atitude dos bispos cumpria o que estava estabelecido pela Bula Syllabus, uma ordem da Igreja que, entre outras coisas, determinava o afastamento de maçons do clero. Mas o grande problema estava aí: muitos membros da elite imperial eram maçons, inclusive o próprio imperador. A Constituição de 1824 estabelecia a união Igreja-Estado, seguindo um antigo costume português. De acordo com esse costume, cabiam ao imperador o direito do padroado, que lhe permitia a escolha dos clérigos para os cargos mais importantes da Igreja, e o direito do beneplácito, que estabelecia que as ordens papais, bulas ou decretos, só seriam aplicadas no Brasil como consentimento, beneplácito, do imperador. Após muita polêmica, os bispos Dom Vital Gonçalves de Oliveira e Dom Antônio Macedo Costa foram presos e condenados a 4 anos de reclusão com trabalhos forçados. Embora eles tenham sido anistiados em 1875, a prisão dos dois bispos afastou a Igreja do Império, assim como muitos fiéis ficaram chocados com o procedimento do governo, o que desgastou as já frágeis estruturas imperiais.